Boa tarde, Fani. Boa tarde, Luli. Obrigado pela presença, Fani. Obrigado também pela indicação do nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho nós começamos, faltam poucos minutos. Família Mercante em peso aqui. A Anitta Mercante também está aí. Glorinha está aí. Kátia chegou. Estamos aguardando o professor Marcelo. Boa tarde, Carlos Félix. Dirce, minha querida Dirce. A Anitta Mercante está aí. Que maravilha. Bom, obrigado. Edna entrou. Estamos aguardando a chegada do professor Marcelo Narciso. Falei com ele pela manhã, ele confirmou a presença. Rosa, boa tarde. Fátima Pereira. Vantuil. Eu tive um professor há 1000 anos atrás, chamava Vantuil também. Acho que era professor de português. Não, era um professor num curso de vestibular que eu fazia. Segundo o Vantuil que eu conheço. Eu estou com 3 relógios aqui, cada um marca uma hora diferente. Deve estar chegando aqui a hora. Gabriel entrou. Estamos aguardando o professor. Oi, Gabriel. Vamos lá. Na próxima sexta-feira. Ah, Gabriel é neto da Fani, olha só que legal. Glorinha também chegou. Seja bem-vinda, Glorinha. Na próxima sexta-feira vai ser também uma indicação da professora Fani Mercante, um professor de educação física. Ele tem contrato com vários condomínios da Barra da Tijuca, bastante experiente na área, está orientando muita gente que não pode mais frequentar a academia por hora. Então, aí. Sexta-feira, então, quem quiser aprender a fazer ginástica em casa, saber os benefícios da ginástica, fazer os benefícios da ginástica em relação ao coronavírus, também vamos ter informações. Obrigado, a Anitta está dizendo que 2 potências. A professora Fani diz que vão entrar alguns colegas dela do fundão, onde ela é professora, ou era, se aposentou agora, recentemente. Estamos esperando o convidado. Eu acho que ele não tem muita experiência com o Instagram, pode estar um pouco enrolado.
Ana Lúcia Machado entrou. Seja bem-vinda, Ana. Eu acompanho muito as atividades da Ana no Facebook. Ela está se lançando na psicologia com uma força total. Cláudio da Encarnação entrou. Léo Farias também. Seja bem-vindo. Patrícia. Fanny, você poderia dar um telefonema para o professor Marcelo, para ver se está tendo algum problema? Léo está cumprimentando todo mundo. Oi, pessoal. Oi, Léo. Ívria também chegou. Isso aqui está igual a casamento. A noiva chega atrasada. Mal comparando, é claro. Vamos aguardar um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Obrigado, Fanny. A Anitta vai ensinar. A Anitta é filha da Fanny. Vai ensinar o professor lá a entrar. Ah, entrou. A Anitta foi rápida. Eu estou adicionando o professor aqui. Vamos. Ô, professor. Pronto. Boa tarde. Luiz Binder. Tudo bem? Tudo bem. Eu já estava ansioso. Eu estava fazendo uma copa. Porque é meu debut aqui nesse negócio de live, então não estou muito acostumado com isso. Eu imaginei e falei que eu pedi a Fanny para dar uma força, ligar para o senhor, mas a Fanny já resolveu. E eu estava fazendo uma comparação danada. Eu disse que igual o casamento, a noiva está chegando tarde. Isso, pois é. Mas a Fanny No bom sentido. Amiga de todas as horas, ela não ia me deixar na mão mesmo, não. Ela ia me ajudar. E ela disse que tem vários colegas de vocês do Fundão aqui na nossa sala. Professor. Não está dando para reparar. Estou vendo alguns amigos entrando, enfim, né? Isso vai transcorrer assim. Alguns alunos. O senhor poderia se apresentar para os nossos alunos, eu não sei, telespectadores, eu trabalho em rádio, chamo ouvinte, mas me enrolo. Claro. O senhor pode se apresentar? O senhor é professor do Fundão? Sim, então, uma boa tarde a todos, né? Primeiramente, é muito prazer em estar aqui nesse bate-papo com você, Luiz Binder, né? E eu me chamo Marcelo Narciso e eu sou professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. E eu sou professor de histologia e embriologia, né? E atualmente dando aulas no curso de medicina, né? Tenho formação de médico veterinário, né? E pós-graduação em morfologia, tanto em mestrado e doutorado, né? E dou aulas, essencialmente, que é a minha paixão, que é a minha praia, né? Dou aulas de histologia no Fundão, né? E estamos aí para conversarmos a respeito um pouquinho disso aí. Nós estamos falando para um público leigo em medicina. O que é histologia? Pois não. Bem, histologia é
uma ciência do ciclo básico de várias disciplinas da área biomédica, né? E a histologia, ela é a ciência que estuda essencialmente os tecidos do corpo. E o que são tecidos? Os tecidos são conjuntos, né, aglomerados de células, né, algumas similares, outras diferentes, e que, uma vez reunidas, desempenham, né, uma função específica, né, fazendo parte de um determinado órgão, que, por sua vez, faz parte de um conjunto de órgãos, que geralmente a gente denomina de sistema, né? Então, os tecidos são conglomerados, né, de células que trabalham em conjunto para o desempenho de uma função especial no corpo. E biologia molecular, o que vem a ser? A biologia molecular, ela é uma vertente da biologia celular, onde ela estuda essencialmente a forma como as moléculas presentes nos diferentes setores de uma célula, né? Porque uma célula é uma pequena unidade formadora de cada tecido. Na verdade, o conceito de célula é unidade morfológica, unidade formadora de todos os seres vivos. E as células têm porções que são formadas essencialmente por diversos tipos de moléculas que têm diferentes funções. E, logicamente, o estudo das células é a biologia celular, e um estudo mais específico dessas moléculas nas células vem a ser a biologia molecular. E, professor, nas suas atividades profissionais, qual é a correlação que o senhor teria com a pandemia que nós estamos vivendo? Na verdade, a histologia, né, como ela é uma ciência que estuda os tecidos, existem vários tecidos a serem discutidos e um tecido especial, né, que forma um grupo especial de órgãos, é o chamado tecido linfóide, né? Esse termo, talvez, linfóide, seja um pouco estranho, talvez conhecido por questão da ocorrência de alguns tumores, principalmente, né? Mas o tecido linfóide é um dos principais tecidos de defesa do organismo. E o tecido linfóide, ele forma os chamados órgãos linfóides, que, em termos gerais, são órgãos, né, formados por um tecido que possui uma população celular denominada especialmente, né, formada por células denominadas de linfócitos. Os linfócitos estão entre as principais células de defesa do organismo. E tem alguma coisa a ver com o sistema imunológico? Com certeza. Então, sistema imunológico é o conjunto de recursos que o organismo tem para desenvolver uma resposta contra algum agente agressor. E os órgãos linfóides, formados de tecido linfóide, são uma parte do sistema imunológico. O estresse afeta o sistema imunológico? O estresse, totalmente, né? Existe, inclusive, uma área que é relativamente recente, né, que é a neuroimunologia, que estabelece uma série de relações e conexões entre o sistema imunológico e as atitudes, as reações, o comportamento das pessoas. E que faz com que o sistema imunológico seja extremamente afetado, né, em termos de como os indivíduos vão reagir a esses agentes agressores, de melhor maneira ou de maneira não tão boa, que inclusive até acaba resvalando dentro do contexto da pandemia, da Covid-19. De que forma? Na verdade, quando se estuda um pouco o sistema imunológico e dentro do sistema imunológico, especificamente o desencadeamento das reações provocadas pelo novo coronavírus, você observa que, em termos gerais, o sistema imunológico ele tem condição de promover uma resposta de defesa eficaz, né, contra qualquer tipo de vírus ou qualquer tipo de micro-organismo.
E, infelizmente, em algumas pessoas, essa resposta de defesa ao novo coronavírus, ela não funciona de maneira adequada como deveria. E isso é um Porque mistério ainda a se descobrir. o isolamento, o isolamento, a preocupação com renda futura, com a manutenção do emprego, etc., gera o estresse. Isso pode facilitar adquirir a doença? Não, a aquisição da doença, ela é uma incógnita, né? Porque, na verdade, a gente não tem ainda especificamente dados que remetam, né, à direta aquisição da doença. Como é que se pega a doença? Você pode estar em casa, você pode frequentar lugares de aglomeração e, conforme a gente observa, ainda não se tem um dado concreto a respeito da aquisição da doença. Inevitavelmente, na medida em que a pessoa viva, né, e veja, acompanhe os acontecimentos, né, depende muito, né, do indivíduo, de como processar essas informações, né, a respeito, né, da aquisição, né, se é que a gente pode dizer assim, ou da contração da doença, né? E lógico que isso deixa as pessoas muito mobilizadas, às vezes até fragilizadas, né? Se, de repente, isso pode afetar o sistema imunológico, né? Isso depende realmente de cada um. O senhor acha que essa pandemia vai durar muito? Ou é Olha, uma incógnita também? eu acho que é uma incógnita, porque realmente, digamos, eu estou tão preso quanto você e várias outras pessoas. Então, o que a gente sabe, o que acontece, a gente vê mais pela televisão. E, logicamente, existem pessoas que cumprem mais as regras, outras pessoas nem tanto, né? E, logicamente, mais uma vez, isso depende muito, né, da forma como se encara essa pandemia, que, logicamente, não é nada para se brincar. Agora, dependendo da forma, né, como as pessoas vão ter o respeito sobre as regras de distanciamento ou de isolamento, isso ao longo do tempo, né, que a gente pode perceber, dependendo dessas formas de relacionamento ou de respeito em relação a essas regras, é que essa pandemia pode se manter mais ou menos tempo. Isso realmente fica difícil de responder. O nosso espectador Alex Tracy, eu acho que é isso o nome dele, conhecido seu, Um amigo. ele diz que os dados ainda são muito empíricos, que ele diz que os dados são muito empíricos, mas é fato que o distanciamento social preserva todos os sistemas de regulação de vagas. Ou seja, é útil o distanciamento social ou é inútil e ineficaz? Perdão, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? O distanciamento social. Sim. Isso da gente ficar em casa, não se aproximar menos de 2 metros de outra pessoa, 1,5 metro. Sim. Se mostra como uma técnica eficaz na sua visão ou é inócua? Eu acho que sim. Eu acho que, nesse momento, né, o distanciamento social é a principal arma que a gente tem, né, o principal trunfo, melhor dizendo, né, que nós temos de nos resguardarmos com relação a um eventual contágio. Porque existem indivíduos assintomáticos, que a gente não sabe, né, se estão por perto da gente, onde a gente for, se a gente for a um supermercado ou a um estabelecimento qualquer, enfim, uma farmácia, né, que são os lugares que são passíveis de serem frequentados ultimamente, né? O distanciamento é o que nos resguarda. Então, você tem, né, todo um cálculo a respeito do alcance de partículas, né, que podem atingir uma pessoa, né? Então, dependendo desses dados, né, a distância ou o distanciamento, como vem se falando,
é uma maneira de salvaguardar todo mundo. O seu amigo Alex está dando força à sua resposta aí. Aliás, vários Ah, que bom! elogios Que bom que ele sobre está o seu reforçando. desempenho. É. Como? O uso da máscara é importante ou irrelevante? Eu acho que é importante. É importante porque, na verdade, a máscara ela protege essencialmente muito mais de você contaminar a pessoa do que você se contaminar. Parece uma coisa, parece a mesma coisa, mas na verdade você pode ser assintomático e contaminar, né, pessoas ao seu redor. Então, o uso da máscara ela contribui para evitar essa disseminação eventual do vírus, né? E até funcionaria para evitar a contaminação por qualquer outro tipo de micro-organismo, né? Porque, inclusive, né, a nossa boca é um dos locais mais cheios, mais bem frequentados por micro-organismos que nós temos no organismo, né? A boca ela é dotada de muitos germes que entram principalmente através dos alimentos, né? Nós nos contaminamos principalmente através do que a gente ingere e do que a gente inala, né? Então, os agentes agressores, que genericamente nós chamamos de antígenos, são essencialmente adquiridos pelo nariz e pela boca, né? E através da boca nós podemos nos contaminar e contaminar os outros também. Haja vista a quantidade de micro-organismos que normalmente a gente abriga e que a gente não sabe exatamente quais são. O seu amigo Alex colabora bem com as perguntas aqui. Ele pede para o senhor falar um pouco, é difícil aquele esse letreiro aqui, um pouco de como deve ser interpretado esses testes rápidos. Olha, eu não tenho experiência a respeito dos testes rápidos, né, para detecção do coronavírus, né? O que vem sendo certamente mais eficaz em termos de, digamos, de neutralização, né, ou pelo menos de consciência de proteção, é a sorologia. O que é o exame de sangue? Congelou. É o exame de sangue? A sorologia? Isso, exatamente. É o exame de sangue. É a detecção de anticorpos, que são as moléculas produzidas pelo sistema imunológico, que indicam que o seu sistema imunológico te protegeu, reagiu, né, contra algum determinado micro-organismo. Então, a sorologia talvez seja o método de detecção mais fiel para demonstrar a proteção, né, com relação ao coronavírus. E esse falso negativo, como é que acontece? Olha, o falso negativo ele pode acontecer por conta, né, de haver uma não detecção dos anticorpos, né, mas a pessoa apresentar os sintomas, né? E com relação a isso, a clínica, né, através conversando com pessoas, né, conhecidas que trabalham em hospitais, enfim, né? As pessoas sempre enfatizam que a clínica é soberana atualmente para o diagnóstico da Covid-19. Né? E, logicamente, eu vou fazer um pedido. Sim, pode falar, desculpa, pode continuar. Não, eu só terminei. Não, pode continuar. Já terminou? Não, acho que eu já terminei, sim. Tá, eu vou pedir para as pessoas que estão presentes aqui na nossa sala clicar nessa asa delta que tem aí embaixo no rodapé, que compartilha com muita gente. Assim, você nos ajuda a ajudar outras pessoas. A Edna Almeida pergunta como saber se é uma gripe ou Covid. Olha, eu não sou médico, eu não tenho vivência clínica, né?
Mas uma gripe, ela vai ter sintomas menos intensos do que os sintomas da Covid-19, né? Então, na verdade, quer dizer, em termos gerais, né, a evolução de uma gripe é uma evolução teoricamente rápida, sendo que a Covid também pode ter sintomas similares aos da gripe. Para essa distinção, tem que se fazer aí, certamente, os testes, né, de sorologia, para confirmar se é uma simples gripe, né, ou se há o desencadeamento da Covid-19. Nós entrevistamos semana passada, acho que foi semana passada, uma psicóloga que ficou gravemente acometida pelo Covid-19, foi 2 vezes para o CTI, foi uma entrevista enriquecedora do ponto de vista de formação para o público. Ela disse que o primeiro dia que ela sentiu um desconforto vago que parecia mais uma gripe chegando. No segundo dia, ela disse que não piorou, só ficou um pouco mais desconfortável, mas não foi nada demais. E, por acaso, ou de propósito, ela recebeu o telefonema do Ministério da Saúde, que muitos, inclusive eu, recebemos. Eu também já recebi. Eu também recebi. E ela disse que quando a enfermeira lá que fez a pergunta a ela, perguntou se ela tinha falta de ar, ela disse que não, que ela só estranhava o seguinte, que ela ia da sala, do quarto para a cozinha, ela tinha que parar na sala e sentar, porque ela ficava muito cansada. Para fazer o café, ela tinha que sentar, fazer o café sentada. Aí a enfermeira orientou, vai imediatamente para o hospital. E que foi, talvez, a salvação. Ela não se sentia muito mal. Então, só esse cansaço. Você está dando um relato que é uma gota num oceano e que, para você ter uma ideia, e certamente todos terem a ideia, de que a diversidade de sintomas é muito grande. Ou, melhor dizendo, a intensidade dos sintomas é muito variável de pessoa para pessoa. A gente ouve relatos de pessoas que tiveram sintomas leves e pessoas que começaram com sintomas leves e evoluíram para a forma grave da doença. Então, como eu falei no início, o desencadeamento, né, da doença na forma grave, ela ainda é muito desconhecida, né, porque não se sabe o que de fato predispõe a pessoa a evoluir para uma forma grave, né? Certamente você já deve ter ouvido falar na chamada tempestade inflamatória. A tempestade inflamatória é uma reação absolutamente inesperada do organismo, né? Por quê? Porque nessa tempestade inflamatória, que é, sem dúvida, um dos agravantes do Covid-19, e não somente do Covid-19, porque essa tempestade inflamatória ela é um processo que acomete vários diferentes tipos de viroses, né? Não somente por diferentes tipos de coronavírus, mas também de outros tipos de viroses, até felizmente raras, né? A tempestade inflamatória, que efetivamente falando, o nome mais criterioso dela é tempestade de citocinas, porque o sistema imunológico, quando você tem um mecanismo de defesa empenhado contra um determinado agente agressor, as células de defesa, né, que são de diferentes tipos, mas principalmente os linfócitos, né, que são as principais células da chamada imunidade adquirida, né? Os linfócitos principalmente produzem substâncias, né, que são proteínas, denominadas de citocinas. As citocinas, elas têm um efeito, normalmente, em condições normais, benéfico. Por quê? Porque as citocinas, elas ativam outras células do sistema imunológico. É um efeito cascata, né? Então, uma citocina ativa uma população de células que produz mais citocinas e que vai ativando outras populações. Tem correlação com a doença autoimune? Não, ainda não, né? Então,
Na medida em que ocorre a produção das citocinas, o processo inflamatório ele vai gradativamente ele se desenvolve e ele vai sendo debelado, né, à medida em que vai havendo combate contra aquele micro-organismo. E aí, consequentemente, o indivíduo recupera a sua função normal. Em alguns indivíduos infectados pelo novo coronavírus, ocorre uma produção exacerbada dessas citocinas que não se sabe ainda por que acontece, né? E que é a tal da tempestade inflamatória, né? E que, infelizmente, é um grande quebra-cabeças ainda, né, a ser resolvido para justamente, digamos, tratar os casos graves de Covid-19. Né? E que não se sabe por que acontece em uns e não acontece em outros. Essa doença é muito nova, né? Essa doença é extremamente nova, né? E a gente fica, nós que ficamos numa tempestade de informação, né, de informações, e que a gente não sabe nem para onde olhar, porque a quantidade de informação que chega para todo mundo, não somente a gente da área biomédica, né, que a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, a gente fica realmente baratinado, né? Tipo, sem saber o que ler primeiro para poder se informar cada vez melhor dentro da medida do possível. E informações contraditórias também. Muitas, muitas. Aliás, em ciência, nada é uma verdade absoluta. Eu costumo dizer para os meus alunos que o que eu digo, de repente, numa aula, daqui a 5 minutos pode não ser verdade, né? A gente que é professor sofre um pouco disso, porque a gente, né, em função da ênfase com que se fala, a gente dá a impressão que a gente está passando uma verdade absoluta, e isso pode mudar, né, dependendo do que se descobre nos minutos seguintes. Isso é a ciência. A ciência, ela é evolutiva, né? Ao contrário da religião, que é estática. A religião parte de um conceito fixo. A ciência está sempre se reformulando, evoluindo. Claro, ininterruptamente. E não tem fim, né? Eu tenho tinha um amigo já falecido, Dr. Carlos Bacelar, muito famoso na época. Eu lembro. Ele dizia que... Se você me permite um comentário, a minha mãe sempre ouviu os programas do Haroldo de Andrade e eu, por tabela, também. Então, nós somos, em tese, velhos conhecidos. Né? O Bacelar era um grande amigo meu, do Haroldo, uma figuraça. Ele dizia que livros de medicina com mais de 10 anos de idade podia jogar fora. Já estava totalmente ultrapassado. Com certeza. Guga de Víncula, não sei, tem um D aí no meio. Gustavo Advíncula, é um outro amigo que é médico oncologista, né? E ele pergunta, como você acha que o vírus se comportará em relação à cicatriz sorológica depois da contaminação pelo Covid-19? Cicatriz sorológica, confesso que desconheço esse termo. Né? Vamos passar para outro, então. Ninguém sabe tudo. Nossa amiga comum também, Fanny Mercante, ela pergunta como os linfócitos sabem que o que é estranho ao organismo. Bem, isso daí é um tema interessante, porque, na verdade, o sistema imunológico ele tem a função dele toda em função do aprendizado que os linfócitos adquirem à medida em que vai havendo a sua formação, né? Então, os linfócitos, eles são como que treinados para reconhecer elementos estranhos, né, ao organismo e reagir contra eles. E, ao mesmo tempo, os linfócitos são treinados para reconhecer elementos que fazem parte do próprio organismo e não reconhecê-los como estranho. Né? Então, isso é uma premissa essencial para o entendimento do sistema imunológico, porque, ao mesmo tempo que os linfócitos eles procuram, né, por elementos estranhos no nosso organismo, né? Os elementos estranhos são os agentes agressores, os chamados antígenos, que são micro-organismos de diversos tipos, entre bactérias, vírus, fungos, enfim, né? Então, os linfócitos, eles são treinados para aprenderem a reconhecer
o que não faz parte do organismo, né? Se o linfócito estiver um pouco bêbado, se eu tiver tomado umas e outras... Não pode. Linfócito bêbado tem que ser sumariamente direcionado para a cadeia. Lei seca, exatamente. E aí o que você falou, aproveitando, se tiver um linfócito bêbado solto por aí, ele vai causar o que se chama doença autoimune. Porque era aí que eu queria chegar. Exatamente. Então, os linfócitos, nesse aprendizado que os linfócitos têm durante a sua formação, é justamente um processo que recebe um nome até bastante prosaico, que é educação, né, tímica. E eu explico isso porque o aprendizado dos linfócitos ocorre essencialmente, ou principalmente, né, num órgão que nós todos temos, mas que é difícil de ver no adulto, porque ele é mais bem desenvolvido na criança e no adolescente, que é o chamado timo. O timo ele fica aqui, olha, na região, né, da base do pescoço até mais ou menos a região do meio do peito, debaixo do osso externo, que é esse osso do peito aqui. Só que o timo, depois da puberdade, depois da adolescência, ele acaba evoluindo. Essa involução não quer dizer que ele desapareça. Ele apenas se transforma numa massa meio de gordura, né, de modo similar a uma massa de gordura, e em função justamente da distribuição que os linfócitos vão tendo para o organismo. Muitos linfócitos até são linfócitos bêbados, que são destruídos no próprio timo. A maioria dos linfócitos é meio deseducada, né? E acaba morrendo no próprio timo. Uma pequena parcela, que é suficiente, acaba sendo exportada e vai promover as defesas do organismo, né? E a educação tímica é um tema bastante interessante. O meu filho Márcio está perguntando: a Covid é similar a uma gripe ou foi mal comparada? Olha, talvez ela tenha sido mal comparada porque ela foi inicialmente subestimada, né? Então, não se tinha a noção do potencial destrutivo que o vírus tinha. E, a priori, né, ela foi tratada como uma doença que poderia ser rechaçada, subestimada ou curada facilmente, né? E, infelizmente, não foi assim, né? Não foi. Ela se mostrou com... Na verdade, por quê? Porque o nosso sistema imunológico, qualquer novidade é natural, é estranhada também. Então, o ser humano, certamente, não tem ainda desenvolvidas as defesas necessárias, né? Digamos que o sistema imunológico ainda não tenha entendido o que é o novo coronavírus, mas ele certamente vai chegar a entender, porque é impressionante, né? Dentro do que eu leio, enfim, a gente tem a impressão que os linfócitos só faltam pensar, porque o arsenal, né, de moléculas que os linfócitos detêm, e não somente os linfócitos, vários outros tipos celulares do sistema imunológico têm para combater, né, os agentes agressores, é muito vasto, né? E certamente essa adaptação, né, do sistema imunológico a essa novidade que é o novo coronavírus, sendo redundante inevitavelmente, né, vai acontecer. O Cláudio da Encarnação pergunta se existe alguma orientação alimentar para manter o sistema imunológico sempre bem. Quais são as orientações para melhor se tornar bem com essa parte? Quer dizer, qual a orientação alimentar que favoreceria a nossa saúde nos protegendo do coronavírus? Uma dieta balanceada, né? Isso aí é fundamental para manter o sistema imunológico vigilante, sempre. Né? Não somente o sistema imunológico, mas qualquer sistema do organismo, né? Qualquer conjunto de órgãos depende de um bom aporte de nutrientes. Então, minha depois. Nesses tempos bicudos, né? As pessoas ficam preocupadas se estão engordando porque estão em casa, né? Isso não pode ser uma preocupação, né? Eu acho que a pessoa tem que procurar, essencialmente, manter um bom status nutricional,
né? Eu não sou nutricionista, logicamente, é apenas uma opinião, mas isso, inevitavelmente, remete a um bom status funcional geral e, inevitavelmente, um bom status imunológico. Uma pergunta minha. O sistema imunológico ele pode estar baixo ou normal? Ele pode estar alto, tipo pressão alta, pressão baixa? Não, Ou ele não, tem um nível, ele tem um teto de não. normalidade, não ultrapassa o teto, é isso? Na verdade, não existem esses termos, né? O que acontece é que o sistema imunológico, como qualquer coisa, ele envelhece com o envelhecimento da pessoa. E nós não temos peças de reposição, da mesma maneira que o sistema imunológico não tem. O que se pode fazer para a manutenção do sistema imunológico o que já foi falado sobre uma boa dieta, manutenção de exercícios físicos, né? Evitar o estresse, né? Que falar isso às vezes parece não ser tão fácil, né? Falar é fácil, mas existe uma conjunção de fatores que, logicamente, vão inevitavelmente melhorar o seu status funcional, né? E, consequentemente, melhorar a longevidade. E entre os fatores que estão dentro do aumento da longevidade, de uma vida, né, dentro de um parâmetro de vida saudável, né, está a qualidade do sistema imunológico, que, infelizmente, decai com a idade. Inclusive, até isso vem sendo demonstrado, né, nos trabalhos, nos artigos, enfim, né, que pacientes idosos são mais suscetíveis justamente porque têm, né, dependendo das circunstâncias, isso não pode ser uma generalização, a gente vê pessoas de idade, né, não somente aparentemente imunes, né, a todo esse processo, ao mesmo tempo que nós temos pessoas, né, que foram pacientes, né, e que sobreviveram à Covid-19, né, com muita idade, né, e infelizmente tantos outros perecem, né, em função de um sistema imunológico já decadente, que é o que acontece em vários casos. Você está me lembrando uma frase do Dom Branco agora, do De Gaulle. A velhice é um naufrágio. Depende de como se encara a velhice, né? Não, A segunda vai por opção, mim. a Vai por segunda mim que é. opção não é muito boa. É melhor ficar velho. Não estou dizendo que é melhor morrer, mas estou dizendo que é um naufrágio E o Voltaire dizia que nós sofremos um naufrágio, estamos todos no bote salva-vida, só nos resta ir cantando alegremente. Vamos cantando alegremente. É melhor cantar alegremente, né? Cantar qualquer Está afundando, coisa. né? Não, mas eu acredito numa resolução a médio prazo, né? Eu acho que daqui a pouco vão descobrir alguma vacina, né? Alguma vacina que eu creio que seja o mais importante. A pesquisa está intensa. Estou pesquisando com muita intensidade. É questão de tempo. Outras pandemias já foram superadas. Em épocas onde não se tinha tanto recurso, né? Diga-se de passagem. Ciências, tudo. A Ana Cláudia é dona da Mil Doce Festas. Olha aí, doce. Ela pergunta, o paladar sempre some quando a pessoa testa positivo? Olha, eu acho que a perda do paladar e do olfato não é um sintoma absoluto em todos os pacientes. Alguns têm, outros não têm, né? Assim como a dor de cabeça. A dor de cabeça também é relatada por alguns pacientes de Covid-19, enquanto que outros não têm, né? Então, isso é meio relativo, né? Os sintomas nunca parecem idênticos em todas as pessoas. A Ana Cláudia diz que convidou muitas pessoas para assistir a nossa live. Obrigado, Ana Cláudia. Que bom, tomara que esteja sendo satisfatória. Tá dando ibope, tá acertando cada vez mais gente. A Fernanda pergunta o que o senhor acha da hidroxicloroquina. Alguns defendem doses baixas no início. O senhor compartilha dessa opinião?
Mais uma vez, eu vou me colocar, né, como não médico, né? Eu não tenho a prática clínica. Então, a minha visão para a utilização da hidroxicloroquina, ela é reservada, porque dependendo, né, do momento da doença, ela pode ou não ser mais eficaz, né? Creio que ao início, né, a descoberta do início da doença, né, e isso eu digo, a descoberta ao início de um diagnóstico ou a um diagnóstico inicial, é provável que a cloroquina tenha alguma eficácia, mas nos casos graves é muito provável que ela não tenha mais efeito, porque o mecanismo de ação da cloroquina é muito diverso do que a proposta de tratamento para o coronavírus requer. Então, em termos gerais, a cloroquina ela não é um antiviral. Ela combate, essencialmente, ela combate protozoário e ela tem um viés de utilização em doenças autoimunes, ainda assim em algumas. Porque quando se fala, a cloroquina é usada para doença autoimune, aí todo mundo pega e coloca tudo no mesmo saco. São apenas algumas doenças autoimunes que são passíveis de serem tratadas com hidroxicloroquina. Não são todos, não são todas. Pelo que eu li, a cloroquina faz mais mal do que bem, aumenta o número da mortalidade. Eu não sei se é verdade isso. Eu também não sei. Ao mesmo tempo, a gente teria que ter um dado sobre a incidência de efeitos colaterais em pacientes com malária, que é uma doença endêmica da região norte, onde muitas pessoas usam a hidroxicloroquina, inclusive até de maneira preventiva. E a gente não sabe se essas pessoas sofrem, as pessoas que usam hidroxicloroquina como preventivo de malária, né, ou até como tratamento de malária, têm ou tiveram efeitos colaterais. Eu não tenho esse dado. Então, o Léo Faria pergunta: qual a semelhança desse vírus com a gripe espanhola? Olha, o vírus da gripe espanhola, creio que as diferenças são específicas, né? Agora, a gripe espanhola, ela foi uma doença, né, no início do século XX, e que dizimou, né, muita gente. A diferença, 50 milhões de pessoas. 50 milhões, era o que eu tinha calculado mais ou menos, né? A gripe espanhola, né, eu não creio nem se há essa comparação com o vírus da gripe espanhola, né, em termos de sintomas e até de estrutura, né, porque os vírus têm uma estrutura muito peculiar, cada um deles. E a diferença entre eles é mínima, é muito específica, né, em termos de composição da estrutura viral. Então, as viroses acabam sendo meio semelhantes umas às outras, né, na medida em que são ou pouco agressivas ou muito agressivas, né? E a gripe espanhola, né, o vírus da gripe espanhola, foi justamente muito agressiva porque, à época, como hoje, né, o sistema imunológico das pessoas, né, da população mundial, não estava preparada. Assim como o sistema imunológico, talvez agora, né, que nos livre, né, querer mais uma virose, mas quem sabe agora a população mundial pudesse até estar preparada para uma gripe espanhola em função de já ter havido uma pandemia anterior, né? E certamente o sistema imunológico, em função da pandemia anterior, teria se adaptado agora, coisa que não acontece com a pandemia atual do Covid-19. Duas curiosidades sobre a gripe espanhola. Primeiro, ela começou em 1919, no ano seguinte ao término da Primeira Guerra Mundial. Sim. Ela matou mais gente do que a própria Guerra Mundial.
É. 1919. Uhum. Segunda curiosidade, que em São Paulo começaram a fazer um remédio doméstico misturando cachaça, limão e mel. Inventaram a caipirinha. Tá vendo? Né? Essa, Tem que ver o lado bom da coisa, se é que existe. Não, não pode ver o lado bom, tem que beber o lado bom dessa coisa aí. Ou isso, pois é. A Maria Luísa Malu, minha querida Malu, ela pergunta se alguém pode sobreviver ao Covid e apresentar sequelas, como ter que passar a fazer hemodiálise caso atinja os rins. Essa é a pergunta da Malu. Isso a gente tem ouvido falar, né? Inclusive até existem já artigos, trabalhos científicos demonstrando a infecção viral em tecido renal e o inevitável comprometimento da função renal. Então, é muito provável que, dependendo, né, da suscetibilidade individual, né, possa haver o desencadeamento de sequelas que levem à necessidade de hemodiálise. Daqui a semana que sem ser essa semana, a próxima, nós vamos entrevistar um fisioterapeuta que trabalha com a recuperação pulmonar, que dá muita alteração no pulmão, né? Sim, com certeza. Os fisioterapeutas são essenciais nesse momento, porque a fisioterapia respiratória ela é uma ajuda, acho que ajuda não é a palavra correta, mas de uma utilidade, melhor dizendo, absoluta. Então, para aquelas pessoas que recuperaram, né, se recuperaram da doença, felizmente, elas acabam saindo muito enfraquecidas com a parte respiratória, a mecânica de ventilação pulmonar, a mecânica da respiração, e a pessoa tem como que reaprender a respirar em função do afetamento pulmonar, que é, sem dúvida, o órgão mais afetado. É um vírus, essencialmente, das vias aéreas, das vias respiratórias. É como se o pulmão, me disseram, ficasse em carne viva. Não concordo muito com a comparação. Cria uma ferida no pulmão. Na verdade, a principal lesão no pulmão, em última análise, é o edema pulmonar, porque a infecção viral predispõe a um quadro inflamatório, onde se tem o acesso de células inflamatórias, células de defesa, células do sistema imunológico que tentam combater o vírus, né? O vírus ele mata muitas células da estrutura pulmonar, né, da composição estrutural dos pulmões. Isso predispõe a um quadro inflamatório que tende, né, a se agravar, mas as células do sistema imunológico combatem esse agravamento, né, inativando partículas virais, né, eliminando partículas virais no que puder. Isso é o quadro ideal, digamos assim, de resposta do sistema imunológico à infecção na Covid-19. E dessa maneira, em função do processo inflamatório, acontece o que se chama edema pulmonar. Né? O edema é o extravasamento, como se fosse uma saída excessiva de líquido de dentro dos vasos sanguíneos, dos vasos capilares, que são os vasos que permeiam, né, todo o tecido pulmonar para que se façam as trocas gasosas. E aí, se há um extravasamento, um excesso de saída de líquido do sangue para fora, né, através desses vasos sanguíneos capilares, o pulmão fica como que encharcado de água. E encharcado de água, o pulmão não pode se encher de ar. Então, né, normalmente, quando você respira, né, os espaços aéreos pulmonares, denominados de alvéolos pulmonares, eles aumentam e diminuem de tamanho à medida em que eles se enchem e se esvaziam com ar. Se você como um tem, fole. né, exatamente. O pulmão em si, né, os pulmões são como se fossem foles. Na medida em que esses espaços aéreos, os alvéolos, eles não conseguem se encher, eles ficam presos porque por fora deles tem muita água fazendo pressão, né? E a pessoa não tem, então, como fazer as trocas gasosas. Expirar o gás carbônico produzido pelas células de todo o corpo
e inspirar o oxigênio que é necessário para o funcionamento de todas as células do corpo. E aí você Professor, eu gostaria de continuar por muito tempo com essa nossa conversa, mas o Instagram não quer nem saber se é interessante ou não. O relógio dele de marca, eles cortam. Exatamente. Tem muitas perguntas aqui ainda, né? Eu Pode também falar. costumo falar demais, então eu tenho que me policiar, não, porque senão sai falando. Tá falando o necessário e de uma forma muito boa, muito inteligente. A Fanny faz perguntas também que não vai dar tempo de responder. E eu queria dizer... Você tem que selecionar aí, né? Eu vou selecionar uma por nepotismo cordial. Patrícia Narciso. E essa daí... Né? Não. Calma, fica frio. Patrícia Ela só falou... Patrícia Narciso é minha esposa. Então, fica frio que ela está do seu lado. Ela só falou assim, influenza. Não sei a respeito... Eu não sei a respeito de quê. Estavam falando de gripe espanhola, não sei o quê. Pode ter sido referente a isso. Pode ser. Então, tem muita pergunta que não dá tempo, não é nossa vontade. O assunto é vasto e isso é uma live informal, né? Ou pelo menos pretende ser, né? E esclarecedora, muito esclarecedora. O senhor quer deixar alguma recomendação? Quer fazer a sua despedida? Fique à vontade. A recomendação é que todos nós fazemos uns aos outros, né? Vamos nos cuidar, que o momento requer atenção, vigilância, respeito, essencialmente, né? Que tudo vai dar certo, tudo vai acabar, vai passar, né? E eu agradeço a oportunidade, né, de falar aqui com vocês, de conversar, né, para demonstrar um pouquinho, né, de conhecimento apenas sobre a situação, nada mais. Eu agradeço muito a sua presença, sua brilhante presença. O meu filho já está me dando um lembrete aí. Não esquece de salvar, de gravar. Eu vou gravar, filho. Fernanda do Catete diz que foi ótimo. Queria agradecer a todos a presença, participação. A Brenda está aí, um montão de gente conhecida está aí. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço as pessoas que colaboraram com perguntas e que participaram, né, também dessa live. E amanhã ou depois de amanhã, essa live vai estar no YouTube, no canal Psicólogo Aembinder. Um beijo para todos, se cuidem e fiquem todos na paz. Tchau. Tchau. Obrigado, professor. Até lá, obrigado a você.